Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Alexandre. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia. No nosso último encontro, nós falávamos a respeito de produção, comercialização, circulação de mercadorias. Só que antes da gente falar das mercadorias, a gente fez um panorama falando, né, sobre várias coisas a respeito dos sistemas econômicos, falando do capitalismo e de como ele se organiza. Então, antes da gente fazer o nosso encontro de hoje, a gente vai dar uma recordada naquilo que a gente já tratou, que a gente já conversou no nosso último encontro, que falava sobre diversos temas dentro dessa ideia de mercadoria, produção, circulação e tal. Então, falamos sobre o capitalismo, que é um sistema econômico, e dentro do capitalismo, uma fase dele chamada de mercantilismo. Falamos dos setores da economia, né, da forma como os produtos são separados em setores diferentes de acordo com a sua tarefa, dentro da produção até o consumo pelas pessoas, e não chegamos ainda a falar sobre o consumo da mercadoria, que é o que vamos falar hoje, e também sobre os meios de transporte. Então, nós começamos a falar sobre o capitalismo como sendo um sistema econômico, que é o que a gente tem, né, aqui no nosso país, que é o que a gente utiliza, que é baseado na troca, utilizando dinheiro, o lucro sendo o principal objetivo, o trabalhador ele é assalariado, ou seja, ele troca a sua mão de obra por um salário, e as propriedades são privadas. Somos donos daquilo que conquistamos. Ah, mas existe um sistema diferente desse? É porque esse é o que é o nosso sistema, né? Mas sim, existem outras relações comerciais, outras formas de negociar que não necessariamente seja dessa do capitalismo. Mas isso fica para uma outra conversa. E dentro do capitalismo, lá no seu início, no século XV, na mesma época do descobrimento do Brasil, a fase inicial ficou conhecida como mercantilismo, que lembra mercado, comércio, né? E eram as grandes viagens, inclusive a que chegou de Portugal aqui, e que deu nascimento ao Brasil, né? O período do nosso descobrimento, onde o objetivo era ir até os locais, pegar mercadorias que não se tinha na Europa, levar de volta e vender, ganhar dinheiro com o mercado de mercadorias de lugares diferentes. E essas viagens eram bancadas, né, financiadas pelos reis, porque eram coisas muito caras. E o objetivo principal era tornar a coroa, o rei, mais rico, principalmente acumulando metais preciosos, pedras preciosas, e vender mais do que comprar, que é o que a gente está chamando aqui de balança comercial favorável. O que é uma balança comercial? É a diferença entre comprar e vender, importar e exportar. Então, balança comercial favorável é vender mais do que comprar, para poder sobrar mais dinheiro, ter mais lucro. O tempo foi passando, o sistema capitalista foi se atualizando, né? Até comentamos aqui, hoje o dinheiro está num processo de desaparecimento. Ele está sendo substituído pouco a pouco por outras formas, que não o dinheiro físico, né? A moeda ou a cédula. Já tivemos o uso do cheque, que hoje quase não se usa. O cartão de crédito está sendo muito utilizado nos nossos dias, até para pagar a passagem de ônibus, né? Algumas pessoas utilizam um cartãozinho para passar naquela roleta eletrônica, na catraca lá, e não precisa de um cobrador, não precisa dar dinheiro. Então, o sistema está se modificando. São novas formas de trabalho,
Então, isso tudo é uma nova cara do sistema capitalista. E vem essa pergunta, né? Já que o sistema se atualizou, de onde vêm as coisas que nós compramos? De onde elas surgem? Como é que elas aparecem? Então, a primeira parada que nós fizemos foi o da produção, que tem a ver com a atividade que produz, ou plantando, ou criando, ou construindo uma mercadoria, né? Que é o que essas fotos aí mostraram na época. Então, a produção de um bem, de algo que a gente vai consumir, sai lá na produção, na etapa da produção. Só que essa produção ela é dividida em 3 setores, que também já vimos. O setor primário é aquele que lida direto com a natureza, que tira a matéria-prima da natureza, ou um alimento, ou algo que vai ser utilizado para produzir outra coisa, como a madeira, o minério de ferro, por exemplo, ou o alumínio. Então, é a fonte da matéria-prima. E essa matéria-prima é levada por um outro setor, que é o setor secundário, que vai construir a mercadoria, vai transformar lá na fábrica, que é o mesmo que indústria, a matéria-prima num produto final. Nós até demos o exemplo do telefone celular, né? Mas qualquer outro objeto, da pasta de dente a um carro, a um televisor, ao remédio, qualquer mercadoria que a gente compre, ela sai da natureza, é transformada numa fábrica, até chegar nas lojas para serem compradas, né, nos comércios, que é o que a gente chama de setor terciário. Então, o setor terciário é aquele que vai negociar a mercadoria que foi produzida lá no setor secundário, que teve origem lá no setor primário. E dentro do setor terciário, além do comércio, também entram os serviços. Então, qualquer pessoa que vende a sua mão de obra para receber um salário em troca, seja a profissão que for, seja a atividade que for, faz parte do setor terciário. E aí nós chegamos nessa questão, no final do nosso último encontro. O que é uma mercadoria? Já que a gente está falando aí da produção da mercadoria, lá do setor primário para o secundário até chegar no terciário, o que é uma mercadoria? É o nome que se dá a todo objeto ou produto que é comprado e vendido. Portanto, ela tem um preço ou um valor. Então, a mercadoria, que pode ser de tamanhos variados, pode ser cara, barata, pode ser de várias origens diferentes, mas ela tem um valor. Quanto mais difícil de ser produzida, quanto mais complexa ela for, mais cara ela vai ser. Circulação. O que vem a ser a circulação? Para que essa mercadoria chegue até as pessoas que vão comprá-la, tem que acontecer a circulação dessa mercadoria. Então, a circulação corresponde à movimentação de pessoas e mercadorias, cujo meio de transporte será escolhido segundo o tipo de carga, o destino e os obstáculos do trajeto. Então, as pessoas também precisam ser transportadas. Para uma empresa aérea, por exemplo, ou uma empresa rodoviária, né, que tem ônibus, a mercadoria dela são as pessoas. Ela está transportando pessoas. É aí que ela ganha dinheiro. E aí, o transporte vai ser escolhido de acordo com o tipo de mercadoria. Tem algumas coisas que são até bacanas da gente pensar, né? Por exemplo, o Brasil é um grande vendedor para o mundo de peixes de aquário, peixe ornamental. Como é que você faz para poder um peixe chegar vivo num outro continente? Se o comprador desse peixinho for um país lá da Europa, por exemplo, ele não pode ficar muitos dias confinado porque ele vai morrer.
O transporte disso tem que ser rápido ou de uma maneira que o animal não seja sacrificado, senão ele vai morrer. Então, esse tipo de transporte é feito de avião, por exemplo, que é muito mais rápido do que um rodoviário ou de navio. É uma forma de transportar. Agora que a gente está no período da pandemia, né, aumentou muito a compra pela internet. E aí os produtos chegam na nossa porta, pagando, claro, o seu frete, quando não tem desconto, né? E a maneira como a empresa que está vendendo vai fazer isso chegar na nossa porta são as mais variadas. Então, e vende-se de tudo, né? De produtos grandes a produtos pequenos. E hoje em dia, não só os correios têm sido usados para entregar essa mercadoria, como até carros particulares. Pessoas são contratadas para fazer o transporte entre a loja e a casa do cliente, para fazer a entrega dessa mercadoria mais rápido, de maneira mais discreta, para evitar o roubo, por exemplo, também, né? É uma forma de circulação escolhida de acordo com a necessidade. Então, vamos lá para os meios de transporte, já que a gente está falando deles, né? É um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas, feitas de um local ao outro, que é o que a gente já falou. E eles representam as maneiras de se deslocar no espaço geográfico. Então, os transportes, que mais à frente vocês vão ver isso com outro nome chamado de modal, eles representam essa técnica de transportar a mercadoria ou as pessoas de um lugar para o outro, que também vão ser das mais variadas, dependendo da necessidade, do tipo de mercadoria, né? Então, por exemplo, existem 4 formas principais aí de transportar pessoas e mercadorias. Por meio terrestre, que aí está sendo representado por um caminhão, mas não é o único meio de transporte. O meio hidroviário, que é pela água, pode ser no oceano, pode ser num lago, pode ser por um rio. O transporte aéreo, feito por aviões, até por balões. Existem alguns casos até de drones que estão fazendo entrega de mercadorias hoje em dia, né? Em função da tecnologia. E o duto viário. Ah, mas cano é transporte, professor? Sim. Para fazer o petróleo, aqui no caso do Rio de Janeiro, que é extraído do mar, lá na bacia de Campos, para que ele chegue na refinaria e seja transformado em gasolina, por exemplo, ele tem que ser transportado por uma distância muito longa. Se isso for colocado dentro de caminhões, precisariam de muitos caminhões e levaria muito tempo. Então, concluiu-se que é muito mais eficiente colocar um duto, uma tubulação, de lá da onde é produzido até o local onde vai ser refinado. A fábrica que vai transformar o petróleo nos vários produtos que ele se transforma, como plástico, por exemplo. Então, o dutoviário também é uma forma de transporte, um meio de locomoção de mercadorias, né? E aí, falando nisso, no caso do Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Essa agência aqui, ó, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é uma espécie de tomador de conta e regulador dos meios de transporte no Brasil. Eles chegaram à seguinte conclusão fazendo uma pesquisa, que 60% do que se é transportado no Brasil vai por meios de rodovias, usando carros, caminhões, ônibus, meios de transporte terrestre é que fazem o deslocamento da maior parte das coisas no Brasil. 20% é por ferrovias, 60% rodovia, 20% ferrovia. Então, é metrô, trem,
monotrilho, que é uma outra coisa, né? Que é um trilho, um trem de um trilho só. 16% das hidrovias, então a gente até usa pouco os rios e o oceano, usamos mais as rodovias, e 4%, apenas 4% de tudo que a gente transporta no Brasil vai ou por aviões ou por dutovias, né? Que são aqueles tubos que a gente já comentou. Então, isso aqui é um quadro de como o Brasil distribui, circula com pessoas e mercadorias no nosso território. Aí a gente vai levar para uma outra questão, para uma outra pergunta. O que é consumo e o que é consumismo? Ah, mas não é a mesma coisa, professor? Não, é o que a gente vai ver. Aí aqui na tirinha, ó, o que a Mafalda está falando? Ela está desligando a televisão aqui, indignada, e falando aqui, ó, use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? Ela está chateada porque os comerciais o tempo todo estimulando as pessoas a comprar, comprar, comprar. Aí ela desligou a televisão e foi pensar. E o que nós somos? Ela foi e ligou a televisão de novo. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, é muito difícil resistir a comprar alguma coisa se a gente estiver com dinheiro, né? Se a gente tiver como comprar, a gente é doido para consumir, para comprar alguma coisa. Compramos um telefone celular que a gente queria muito, já está de olho no modelo mais novo, né? Porque a gente quer aquele que é mais moderno, quer aquele que a gente acha melhor. Então, essa que é a grande diferença entre consumo e o consumismo. Então, o que é o consumo? É o ato de comprar produtos ou serviços visando a necessidade real, ou seja, apenas para suprir a nossa sobrevivência. Então, a gente consome aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente não precisa, que não é fundamental. Porque aí seria o consumismo. O que é o consumismo? Deixa eu vir aqui para cima. É o ato de comprar produtos ou serviços de forma compulsiva. O que é compulsivo? Que a gente não tem controle. Está vendo uma coisa e já está querendo comprar outra, sem necessidade e consciência. Mas o que a consciência tem a ver com isso? Né? São perguntas que a gente tem que se fazer. Para ter determinada coisa, eu faço o que eu posso e o que eu não posso? Eu realmente preciso comprar aquilo? E depois que eu compro, eu uso direito? Depois que não tiver mais bom aquilo, não me servir mais, onde é que eu vou botar? Eu vou jogar aquilo fora? Vou jogar aonde? O que eu vou fazer com aquilo que eu não uso mais? Então, vem aqui, ó. Você já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos dela? Provavelmente não, né? Quase nenhum de nós faz esse tipo de questionamento, porque a gente quer ter, não necessariamente quer saber de onde veio, nem para onde vai. E aí surgiu um movimento chamado de consumo consciente, que tem a ver com essas 6 perguntas que aparecem aqui do lado. Ó. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem? Como usar? Como descartar? Então, a gente sempre se perguntar se a gente realmente precisa comprar aquela coisa, de quem a gente está comprando, se é de uma fonte verdadeira, original, se não é algo criminoso, como que a gente vai pagar por aquilo? E uma preocupação bem mais recente agora, que é o descartar, como uma pilha, por exemplo, né? Hoje a gente tem muito equipamento que usa pilha, mas onde jogar essas pilhas? No lixo? Só que ela é cheia de produtos químicos que são muito perigosos. A gente não pode jogar pilha em qualquer lugar. Então, já existe essa preocupação
de recolher as pilhas para serem levadas para um descarte consciente, mais adequado, no local que vai abrir aquela pilha e separar os elementos para ela não contaminar o meio ambiente, não entrar no solo e parar na água. Quantas vezes a gente não vê na beira do rio ou na margem da rodovia um televisor velho jogado fora? Ali não é o lugar dele, né? Então, já existem algumas empresas, até lojas que vendem produtos, Casas Bahia, por exemplo, Ponto Frio, que já estão se organizando para recolher esse lixo tecnológico que a gente chama, que é os carregadores de celular, celular velho, aparelhos eletrônicos que não se usam mais, que já saíram de linha. Então, a gente tem que dar um destino correto para essas mercadorias que a gente já não quer, mas que são perigosas para o meio ambiente. Então, tudo isso é o que a gente chama de consumo consciente. Então, está dado o recado, espero que tenham compreendido, né, da nossa responsabilidade como consumidores. Eu fico por aqui, espero que se cuidem, protejam-se e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Um abraço a todos.